Quer segurar um pouquinho aí? Segura aí. Naturalmente, nós não teremos o nosso culto no horário normal. Teremos culto quarta-feira, mas não às 19h30. Nosso culto será o nosso culto de gratidão e adoração a Deus pelo nosso ano que passou. Entraremos o ano de 2015 de joelhos, juntos na presença do Senhor, mas começará às 22h30 e não às 19h30, como seria a nossa reunião de oração e estudo bíblico normal. Então, não se deixe confundir, venha para cá, vamos ter esse tempo de culto especial juntos aqui, de gratidão, na virada do ano. Pode, por favor, abrir aí. Obrigado. Continuaremos nossa série em Gênesis. E convido os irmãos a estarem com as suas Bíblias abertas em Gênesis capítulo 13. Hoje dos versos 5 a 18. Gênesis capítulo 13, versos dos 5 a 18. Quem aqui já estava numa fase ativa, de participação ativa na vida, na sociedade, né, interagindo, não como criança, mas já com uma idade já de percepção melhor nos anos 70? Quem é aqui, compadre meu aqui dos anos 70, década de 70, que já estava vimos o Gerson, capitão do Tri. Quem viu o Gerson, capitão do Tri, na Copa de 70, levanta as mãos. Gente, somente nós? Olha que coisa, hein? Quem mais? Flávio? Aí, Flávio. Estão dizendo que na década de 70 viu o Gerson, capitão do Tri. Nasceu em 90. Sei. Oi? Então, dá uma moral aí, dá o Badeco, dá uma moral aí. Pois é, poucos, né? Mas houve uma chamada que o Gerson, depois da Copa de 70, deve ter sido 71, 72, que os mais antigos vão lembrar, ele fazendo a propaganda do cigarro Vila Rica. Lembra? Lembra, Antônio? Cigarro Vila Rica, que pena que ele fez propaganda de cigarro. Naquela época não apareciam os pulmões podres ainda no verso do cigarro, né? Então faziam ainda uma propaganda bem forte, né, de cigarro. E ele fez essa propaganda, e ele terminava a chamada. Eu ia até colocar aqui a vinheta, mas depois vou fazer propaganda de cigarro aqui, não vai dar certo. Mas no finalzinho da vinheta ele falou uma frase que ficou, até hoje se fala, quando se quer usar o princípio dessa frase, se repete a frase do Gerson, que ele diz assim, que o importante é levar vantagem em tudo, certo? Quantos já ouviram essa frase? Importante é levar vantagem em tudo. Melhorou, né? Alguns a mais aqui. Essa ficou conhecida, então, como a lei do Gerson. Não a do Gerson, mas a do Gerson. A lei do Gerson, levar vantagem em tudo. Uma leizinha muito furada, mas ficou altamente convencionado, né? Convencionou-se que essa seria a lei do Gerson, a lei daqueles que levam vantagem em tudo. Nos dias de Abrão, Ló tentou usar a lei do Gerson. Na verdade, ele usou a lei do Gerson. Vamos lá, vamos ler dos versos 5 a 18 e ver o que Deus tem para nós nesta noite. Gênesis capítulo 13, dos versos 5 a 18, acompanhe aí na sua Bíblia. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar.
era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Logo escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, mais uma vez te louvamos pelo privilégio que temos de estar juntos aqui para adorar o Senhor. Pedimos a tua misericórdia para conosco, que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, com a tua vontade para as nossas vidas. Que sejamos, ó Deus, aqui confrontados, encorajados, renovados, ó Pai, a uma vida comprometida com a tua vontade. Assim eu te peço, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse momento onde Ló tentou usar a lei de Gerson foi um pouco bem dentro do contexto do momento onde Abraão entendeu finalmente que deveria separar-se de Ló. Uma demora aí de pelo menos, no mínimo 40 anos, entre a ordem que Deus deu para que ele saísse de Ur, sozinho, ele com a sua família, ele levou a tropa toda, pai, mãe, gato, cachorro, sobrinho, passarinho. Finalmente ele entendeu aqui que deveria separar-se. Isso está acontecendo no contexto desse trecho que lemos. E o que nós vamos perceber aqui nessa noite é o contraste entre as escolhas e as atitudes e as ações desses dois homens, Abrão e Ló. E esse contraste é importantíssimo para nós, para nos dar um alerta para aqueles que acreditam que Deus pode vir a abençoar alguém que se preocupa consigo mesmo à custa dos outros. Um alerta para aqueles que pensam que Deus esquece das suas promessas ou dá de ombros para aquilo que Ele nos revela da sua vontade, e diante da nossa indisposição de obedecer, o Senhor não esquece, não abandona a sua vontade e nos leva à vontade dEle no seu tempo e na sua hora. Não poderemos fugir do cumprimento da vontade do Senhor. Quando vieram de Ur, no caso, veio de Ur Terá, pai de Abraão, Ló. A impressão que dava é que eles deviam ter um vínculo tão íntimo, em particular Ló, que era sobrinho de Abrão. Parece-me que eles tinham bastante vínculo, bastante proximidade. Mesmo diante da ordem que Deus deu para Abraão, vemos que Abraão decide muito pacificamente continuar seguindo, no caso, o seu pai, que deixou Ur, e junto deve ter havido algum bate-papo de família: vamos, Ló, vamos sair com a gente, vamos juntos. E foi Ló também para a direção a Canaã, conforme Deus havia ordenado a Abraão, mas não que Abraão levasse todo mundo. A gente lê isso
Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, a ordem é assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Então o texto está implícito aqui: deixa Ló, teu sobrinho, deixa teu pai Terá, e vai para a terra que eu te mostrei. E sabemos que Abraão não fez isso. Só para a gente recuperar a lembrança que semana passada nós tivemos uma mensagem direcionada para o contexto do nosso culto de Natal, apenas para a gente recuperar, olha cá no canto superior direito, lá o número 1, Terá, pai de Abraão, melhor dizendo, sai de Ur dos caldeus com sua família, direção a Harã, mas havia uma ordem específica para Abrão, mas sai a família inteira de Ur e subindo o Eufrates, e vão para Harã. Em Harã, Terá morre. Abrão, então, tem parte da ordem agora obedecida, porque Terá morreu, mas ele desce em direção a Canaã, levando Ló e companhia, né? Ali eles edificam altares de louvor ao Senhor, né? Em Siquém, na região ali de Betel. Vem uma fome grande e Abraão toma uma decisão completamente autônoma e desce para o Egito, porque lá tinha comida. E vimos semana retrasada todos esses desdobramentos das decisões muito estranhas de Abrão. E ele volta escoltado pelos soldados egípcios para Canaã, e ali percebe que havia tomado uma decisão péssima, e Deus o restaura, e ele entrega mais uma vez a adoração ao Senhor nos altares que já tinham sido levantados na região ali de Siquém, Betel. Isso a título apenas de lembrança, para a gente retomar o fio da meada. Mas me parece que no contexto que nós lemos, que o relacionamento entre Abrão e Ló agora estavam altamente enfraquecidos. Basicamente, dois fatores levaram Abraão e Ló a se separarem. Nos versos 5 a 7 diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Vocês devem lembrar que o dote que Abrão recebeu do faraó foi um senhor dote. Ele já deve ter saído com riquezas, muito obrigado, meu irmão. Já deve ter saído com riquezas de Harã, melhor, de Ur. Mas ali houve toda aquela necessidade em Canaã, eles foram para o Egito, toda aquela trambicagem que Abraão fez, assim mesmo Deus o corrigiu, preservou sua mulher, preservou sua promessa, preservou Abrão, e ele volta com muito mais posses do que tinha, e certamente Ló também levou umas boas fatias de recursos, porque aqui, nesse contexto, do verso 5 em diante, eles tinham muito gado. Eles tinham muitos rebanhos, manadas, talvez, de animais lá que eles criavam, eram muito ricos. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e ferezeus habitavam na terra. Qual foi o primeiro, então? Basicamente, dois motivos levaram eles a se separarem. O primeiro foi o sucesso dos dois. Certamente eles eram bons administradores. As coisas não aconteceram de um dia para o outro. Estamos lidando com períodos de tempo aqui de 5, 10, 15 anos. Não sei se vocês estão lembrados, mas Abrão saiu de Ur com 75 anos, e somente com 175 que ele levou Isaque ao monte para ser sacrificado. Então percebam que o percurso de tempo de vida aqui é muito grande. E agora eles estão fazendo os recursos deles prosperarem, se multiplicarem, e os dois têm muito gado, têm muitos recursos, e a terra não era suficiente para o rebanho dos dois. A coisa era tão séria que eles não podiam dar bom alimento, os pastores de cada servos, de cada um, tanto de Abraão quanto de Ló, não tinham como levar para boa água, para bom pasto, porque a terra estava esgotada com tanto gado que os dois possuíam. Provavelmente já estava havendo, já que os pastores de cada um deles já estavam se desentendendo, esse desentendimento já deveria estar chegando a Abraão e Ló. O verso 8 nos dá uma boa dica disso. O verso 8 nos diz: não haja desavença entre mim e você. Abraão diz, ou seja,
não somente os pastores, os empregados deles estavam discutindo entre si, mas já havia agora uma tensão também entre Abraão e Ló. E preocupado Abraão com manter a unidade da família, era tudo parente, bem mais maduro do que aquele precipitado Abraão que correu para o Egito com fome, e depois faz aquilo que fez, entregando Sarai da forma que ele entregou para poupar a sua vida. Já bem mais maduro, eu creio que ele avalia e toma uma decisão importante aqui, de separar-se de Ló, para que não houvesse mais brigas, não houvessem contendas e cada um ficasse num lado da terra sem discutir. Só quero abrir um parêntese aqui para lembrar o seguinte, meus irmãos, há uma promessa de herança, de descendência, de terras que Deus fez para Abraão, desde os versos 2, 3 do capítulo 12, essa promessa foi feita, mas até agora ele não tem nada. Até agora é uma promessa que vai se cumprir. Ele não tem terra nenhuma. Até o momento, essa terra é ocupada, como o texto nos diz, por cananeus e ferezeus. Esses são os proprietários legais daquela terra, e Deus está dizendo, olha, você vai receber toda essa terra. Você vai receber. É promessa minha. Mas, por enquanto, eu quero que você esteja aí, nesses lugares que eu estou mandando. Isso será seu. Mas aqui Abraão já divide o espaço, divide a terra, para que eles possam andar sem poder brigar e sem contendas. E é muito legal ver Deus trabalhando de forma tão improvável e até estranha. Essa ordem de separação foi dada há muitos anos atrás. A ordem de seguir sozinho na caminhada de fé que Deus propunha a Abrão era para que ele amadurecesse até o momento onde Isaac seria esse modelo que apontaria lá para a cruz em Jesus, que daria a Abraão essa identidade de pai da fé. Mas a ordem que Deus deu vinha sendo descumprida também desde Ur. E Deus não esquece de uma ordem dada, como nós muitas vezes fazemos. Nossos filhos tendem a querer nos cansar pela insistência, né? A gente dá uma ordem, eles vão jogando, para ver se a gente esquece. Às vezes a gente até esquece mesmo. Deus não é assim, não. Deus não é nada esquecido. Aquilo que Ele ordena, Ele requer cumprimento. Da mesma forma que Ele é fiel às suas promessas, Ele também espera que nós o obedecemos como Deus, Rei e Senhor. E não muda de ideia em função da minha desobediência. Deus conduz a minha história até a minha obediência. E foi assim, exatamente assim que aconteceu na vida de Abrão. E é por isso que eu disse que Deus trabalha de maneira improvável e até meio estranha, e muitas vezes até bem-humorada, para realizar a sua vontade, para que a sua vontade se cumpra em nossa vida. Pensa comigo. Algum tempo antes, como já vimos, Deus ordena que Abraão deixe sua parentela. Abraão sabia disso, mas não fez o que Deus ordenou. Agora, anos mais tarde, Abraão reconhece que precisa separar-se de Ló, mas não por causa da ordem que Deus deu, mas por causa de uma questão funcional. O campo estava esgotado e os seus empregados estavam brigando. Ele faz a vontade de Deus, sem sequer citar que ele está fazendo a vontade de Deus. Deus permite circunstâncias para que ele não fuja de uma vontade decretada de Deus lá atrás. Meu amigo, meu irmão, de um jeito ou de outro, a vontade de Deus sempre se cumpre. Não temos como escapar disso. A vontade de Deus sempre se cumprirá. Se não vemos a necessidade de obediência, Deus vai criar uma necessidade de obediência. Mas a vontade de Deus é imutável. Pode contar com isso, firmemente. Abraão, então, nos versos 8 e 9, faz uma proposta, então, para essa separação bastante generosa. Piedosa, para falar a verdade.
Estava havendo um problema sério de relacionamento familiar. E eles ali, então, partem. Abrão propõe algo muito interessante. Acompanhe comigo aí no slide. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. É um linguajar cultural da época, mas Ló era sobrinho de Abrão. É uma expressão cultural para parentela, né? Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abraão queria resolver o conflito. Generosamente, ele faz algo que eu não sei se eu faria. Acho que eu não faria, não sei, certamente eu não faria. Ele vira para Ló e dá a liberdade de Ló escolher para onde ele quer ir. Dá a prioridade. Deixa Ló fazer a escolha do lugar que ele gostaria de tratar, cuidar do seu gado, seguir a sua vida. Na verdade, Abraão dava uma vantagem, uma grande vantagem para Ló. E Abraão ficava vulnerável. Porque ali eles estavam numa região de Canaã, que já era uma terra pouco irrigada, muitas montanhas, uma área muito arenosa. E mais adiante, mais a leste, estava uma área muito irrigada, o Vale do Jordão. Tudo aquilo Deus já havia dito a Abraão que seria dele, por herança. Mas naquele momento ainda era uma área de cananeus e ferezeus, mas eles não tinham tanta liberdade de se espalhar, mas parece-me que eles estavam numa posição alta, talvez numa elevação, numa montanha, onde podiam olhar para frente e ver tudo o que precisavam ver para tomar essa decisão, fazer essa escolha. E, obviamente, Ló tem uma enorme vantagem nesse momento. E a decisão de Ló foi fria e calculista. A decisão de Ló foi altamente comercial. Ele botou olhos de expert sobre aquela terra, pensando imediatamente nas vantagens e desvantagens, conforme a gente vê aqui no trecho dos versos 10 a 11, que diz assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção leste ou ao leste. Irmãos, imagina no alto da montanha, com uma prioridade de escolha, ou na escolha, Ló à vista, olha para o lado, para a região onde ele estava, aquela coisa árida, muita terra, muito pó. Ele adiante vê ali os vales do Jordão, uma região altamente arborizada, com um rio altamente irrigada, lembrava muito o Egito, que eles acabaram de sair, com bastante fartura, né, com muita água, muita plantação, tudo mais fácil. A coisa ali era bem mais tranquila. Uma pessoa jamais teria que viver pela fé num lugar como aquele. É ali o lugar que Ló ia, sem dúvida alguma. E ele fez a sua escolha. Ele escolheu ir para aquela região, uma decisão claramente astuta. Essa escolha de Ló o colocou numa vantagem prática muito grande em relação a Abraão, no que diz respeito às riquezas, à administração dos bens que tinham. E, para mim, essa foi uma decisão altamente egoísta. Toda a preocupação que Abraão tinha com a unidade da família, mantê-los, acabar com a briga, aquela generosidade em deixar Ló escolher primeiro. Ló deixa bem claro que a recíproca não era verdadeira. E ele interessadamente escolhe uma fatia da terra que era muito boa. Para que fé para viver num lugar desse? Talvez passasse pela cabeça de Ló, mas estava feito. Abrão e Ló separaram-se, Abraão habitou, passou a morar na terra de Canaã, enquanto Ló avançava cada vez mais na direção de Sodoma, uma cidade complicada.
uma cidade que em breve sofreria um grande juízo da parte do Senhor. O verso 12 diz assim: Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Irmãos, a decisão de Ló estava firmada unicamente nas vantagens econômicas que ele poderia ter, mas ele, de uma forma muito negligente, abandonou, negligenciou completamente as dimensões espirituais de sua decisão. Ignorou as implicações daquela oportunidade financeira, econômica, tão boa. Ignorou as consequências, as possíveis consequências espirituais. Ele não considerou o fato de viver entre aquelas cidades do Vale do Jordão, e apesar do solo fértil, apesar certamente de riquezas que ele adquiriria, até mesmo para vender seu gado, para comercializar perto de uma cidade que aparentemente era próspera, rica, ele abriu mão de algo muito sério, porque no verso 13 diz que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. No final das contas, todos os benefícios materiais que Ló pôde adquirir, todos eles tornaram-se uma grande perda, um grande prejuízo. Irmãos, algumas escolhas, elas podem, num primeiro momento, não parecer muito complicadas ou que vão trazer algum tipo de desdobramento ruim, podem até parecer muito boas no primeiro momento, mas muitas dessas escolhas que nos parecem boas e atrativas, elas estabelecem um curso muito particular para as nossas vidas. Elas nos colocam em itinerários muito específicos e muitas vezes dramáticos nas nossas histórias. A decisão, ela inicialmente pode não parecer muito importante, algumas decisões que tomamos, mas o resultado final pode ser trágico e até assustador quando nós simplesmente olhamos para a oportunidade e abandonamos as preocupações espirituais que não devem, de forma alguma, vir em segundo plano. Ló desfrutou de um desastre familiar muito grande. Por quê? Porque a prosperidade material jamais deve ser procurada à custa de risco espiritual. Jamais. Quantas vezes a gente entra em cursos, em situações da vida porque fazemos escolhas erradas. Olhamos para a oportunidade, e quantas oportunidades tem? Às vezes eu brinco em casa, parece aqueles carros lá de 150 mil reais, grande promoção da Mitsubishi, um carro de 150 mil reais, eles estão me dando 10% de desconto, que maravilha, não mudou absolutamente nada, né? Mas eu vou, às vezes, em nome da oportunidade, eu vou, me endivido, crio todo tipo de comprometimentos, porque a minha ansiedade colocou os meus olhos tão loucamente apaixonados pela oportunidade que eu abri mão, eu negligenciei as implicações espirituais dessa decisão. Tudo em nome de me dar bem, tudo em nome de realizações, tudo em nome de um futuro com bastante dinheiro. Como é que o tempo pode mudar a nossa perspectiva de prosperidade, meu irmão, nessa questão financeira? Quando a decisão de se estabelecer ali no Vale do Jordão foi tomada por Ló, aquilo ali era o paraíso. O texto nos diz, no verso 10, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era uma senhora de uma terra para se morar. Mas a observação do final do verso 10 foi negligenciada.
E quando olhamos para o final do verso 10, a gente vê que quando colocamos essas oportunidades à luz da vontade de Deus que nós já conhecemos, da palavra de Deus que já temos conhecimento, a história muda. E Ló negligenciou verdades que ele conhecia. O verso 10 diz assim: isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Irmãos, como as coisas mudam diante do julgamento divino. Como as coisas mudam. Que tragédia é quando nós nos abraçamos às oportunidades como se todas as oportunidades fossem para ser abraçadas, negligenciando os desdobramentos espirituais que podem trazer as nossas vidas. Sodoma e Gomorra eram tremendo de umas cidades, um lugar muito bom realmente para se viver, comercialmente falando, talvez financeiramente falando, até Deus lançar fogo e enxofre sobre elas. Capítulo 19, verso 24, vamos ver isso mais à frente. A situação era tão dramática naquele lugar que Deus extermina aquele lugar. Aquele dia em diante, o jardim do Senhor, na linguagem bíblica, no sentido metafórico de um local maravilhoso, se tornou um lugar devastado depois do juízo do Senhor. Muito mais que a perda das posses que tinha Ló, da sua prosperidade. Ló pagou um preço terrível pela sua cobiça. Ló pagou um preço muito caro. De acordo com 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, diz que a alma de Ló gemia naquela cidade, tamanha promiscuidade que acontecia naquela cidade, tamanha impiedade daquelas pessoas. O texto de 2 Pedro diz que a alma de Ló gemia, continuamente aflito ficava Ló naquele contexto. Mais trágico ainda do que isso, a família de Ló pagou um preço caríssimo por essa escolha errada de Ló. Caríssimo. Sua esposa se apegou às práticas de Sodoma. Porque quando saíam, por ordem do anjo do Senhor, Ló e sua família saindo de Sodoma, a mulher de Ló estava tão apegada à sua vida ali, sua vida social, seu envolvimento com aquelas pessoas, que ela olhou para trás. Estão lembrados? Capítulo 19, verso 26, diz que ela virou uma estátua de sal. Quer complicar um pouco mais a história? Saindo dali, Ló vai e se esconde numas cavernas, numa região chamada Zoar. E ali naquelas cavernas de Zoar, as filhas de Ló, preocupadas com não ter progenitude, uma mulher sem filhos naquela época era muito complicado, elas embebedam Ló e têm relação sexual com Ló, para ficarem grávidas. Houve incesto. E a coisa é tão dramática que essa geração que veio de Ló nada mais se tornaram do que moabitas e amonitas, nações que foram inimigas de Israel durante toda a existência desse povo. A oportunidade que Ló abraçou sem menor preocupação com o desdobramento espiritual. Mas olha o que acontece agora. Desde o capítulo 12, versos 2 a 4, nós temos lá a promessa de Deus. Ali Deus fala com Abrão e traz as suas promessas a Abrão, promessas maravilhosas, mas de lá até aqui, até este momento, Deus não dá mais nenhuma palavra com Abrão. Desde a desobediência de Abrão, quando saiu de Ur, levando a prole toda, em vez de sair apenas com a sua família, até este momento da separação, Deus não fala uma palavra com Abrão. Mas agora, a coisa muda. Primeira parte do verso 14 diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Deus não muda de ideia em nada.
e mexe na nossa história para que a vontade dele seja feita, mesmo que eu decida desobedecer. Deus continua Deus, apesar da minha teimosia. Eu não vejo absolutamente nada de acidental aqui. Algo totalmente dentro de um contexto de decreto, algo totalmente fundamental. O chamado que Deus fez para Abrão nos capítulo 12, versos 1 a 3, era para Abrão, só para ele. E Deus fez com que isso se cumprisse. A bênção não viria sem a obediência à vontade conhecida de Deus. Irmãos, eu tenho batido muito nessa tecla. O que temos feito com a vontade conhecida de Deus? Às vezes um outro irmão pensa assim, mas eu não li a Bíblia toda, pastor, por isso que eu não sei o que fazer. Essa é uma conversa fiada muito grande que a gente tem. O que temos de vontade de Deus já conhecida é suficiente para uma vida santificada e comprometida com Ele. Seguramente muito temos por conhecer do Senhor, ou a conhecer do Senhor. Mas o que temos já de vontade revelada, conhecida do Senhor, pode sim nos levar a uma vida de grande temor e obediência a Deus. A bênção então de Abraão não viria antes ele obedecer à vontade conhecida de Deus. Quantas vezes a gente fica esperando que algo aconteça na nossa vida, tratando Deus como um garçom e não como rei. Tratando Deus como um empregado que tem que me servir e não como o Deus, Senhor, que eu devo obedecer. E reclamamos quando as coisas não acontecem. Deus não sabe. Abraão tinha promessas aqui feitas a ele pelo próprio Deus. Creio que ele teve uma revelação especial do próprio Senhor. E Deus só volta a falar com ele quando a vontade do Senhor se completou, quando Ló deixou Abrão. Ou quando Abrão deixou Ló. Humanamente falando, irmãos, a única coisa que se coloca no caminho da bênção do Senhor é a nossa desobediência. Deus então remove essa barreira, separa Abraão de Ló, e agora ele reafirma a sua promessa para Abraão. É como se Deus dissesse, não mudei de ideia não, Abraão. Essa demora toda no processo é por causa da tua desobediência. Se eu te abençoo naquela hora, você ia achar que eu não ligo para a tua desobediência. Mas o meu silêncio representou a minha disciplina. E o teu amadurecimento veio com o meu silêncio. Agora que você finalmente fez o que eu mandei, deixa eu te lembrar o que eu te prometi. E agora dos versos 14 a 17, Deus volta a falar com Ló. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Deus lembra a Abraão, Abraão, você não agiu como filho me obedecendo, mas eu continuo agindo como rei. Eu continuo agindo como pai. Interessante que no verso 10, Ló olhou a terra também. Só que a perspectiva que Ló olhou a terra foi como alguém que avaliasse, que estivesse avaliando uma promessa financeira tremenda. Agora, mais uma vez, vemos um olhar para a terra. Agora o olhar de Abraão. Deus diz, Abraão, olha a terra. E Abraão olha aquela terra com os olhos da fé. E ali ele contempla as promessas do Senhor. Completamente diferente. Dar a vantagem para Ló ali naquele momento não foi desistir
das suas esperanças para o futuro. Não foi, não. Eu creio que Abraão já estava entendendo com bem mais maturidade, com uma fé já mais treinada, que é Deus quem traz bênção aos homens por sua decisão e vontade soberana. Eu creio que Abraão já estava mais experimentado. Mas a questão é que ainda Abraão olhava para uma terra que não era sua, seria sua, em breve. O verso 17 diz que a promessa é que eu darei a você, é uma promessa futura, algo que estava por acontecer. Essa promessa ela só foi cumprida lá com a ocupação da terra pelos israelitas sob o comando de Josué. Algo que ainda iria acontecer mais à frente. Mas é Deus, eu creio que isso estava claro agora para Abraão, que é Deus quem decide quando suas promessas se cumprirão. As promessas como um todo, plenamente, as promessas se cumprem plenamente em nossa vida debaixo de uma decisão absoluta, soberana de Deus. O conforto disso, a segurança que nós temos em relação à promessa do Senhor, estão no fato de que a palavra de Deus ela não muda, ela é absolutamente fiel. As palavras do Senhor são absolutamente certas, tão certas quanto Deus é soberano. A palavra do Senhor é tão certa quanto Deus é soberano. A nossa segurança em relação às promessas do Senhor vem daí. Eu creio que isso já batia forte. Essa segurança gera uma realidade no coração, na vida de Abraão. E a reação de Abraão aqui revelou uma fé que agora crescia. Lá, a primeira mensagem dessa série aqui, quando começamos, chegamos em Abraão, falamos sobre uma fé que cresce. Agora estamos vendo que, de fato, a fé está crescendo. E no verso 18, já vemos pela terceira vez, nesse contexto, Abraão adorando o Senhor, levantando altares de adoração ao Senhor. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Aquele pedaço de terra ainda não pertencia a Abraão. Ele estava na terra de cananeus e ferezeus. Eram de outras pessoas aquele lugar ainda. Mas era onde Deus queria que Abraão estivesse. Era ali que Abraão deveria estar. Não em cima das suas convicções, dos seus achismos, mas em cima da decisão e da ordem do Senhor. Muito interessante é que a promessa que Deus faz para Abraão é que a descendência dele seria tão grande, se alguém pudesse contar a poeira do ar, da terra, os grãos de areia, contaria a descendência de Abraão. Gozado que o lugar que ele ficou, a região que ele ficou de Canaã era altamente árida, era um poeirão tremendo, era só terra. E a promessa do Senhor se cumprir em todos os sentidos. Se alguém quiser contar a tua descendência, que conte as areias do lugar, os grãos de areia do lugar que você está. É aí que você tem que estar agora. Esta é a ordem que eu tenho para você. E lá Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Irmãos, como nós perdemos oportunidade de desfrutar do conforto e da segurança do Senhor, porque julgamos que temos ideias e vontades melhores do que a do Senhor. Quanto tempo perdemos de desfrute das bênçãos do Senhor, porque decidimos obedecer os nossos interesses e não obedecer à vontade conhecida do Senhor. O que Ló perdeu é inimaginável. A sua ganância ganhou e Ló perdeu violentamente. Enquanto Ló perdia, Abraão adorava, honrava o Senhor. Pode desligar, pode ficar tranquilo. O que nós vemos é que as decisões de Abraão e Ló são as mesmas que confrontam todos nós muito costumeiramente. Nós precisamos decidir se nós confiamos na soberania de Deus ou se confiamos nos nossos próprios planos. Como é comum isso. É o mesmo paradigma, são as mesmas tensões.
Precisamos decidir se confiamos na incerteza das riquezas, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Ou se nós confiamos em Deus que tudo provê ricamente. É o nosso dia a dia. Somos desafiados por essa tensão constantemente. A gente precisa decidir se nós vamos investir nos prazeres passageiros do pecado ou se vamos investir na recompensa futura prometida por Deus. Você vê isso lá em Hebreus capítulo 11, versos 25 e 26. Tensões diárias. E se formos bem honestos, vamos chegar a algumas conclusões que devem nos fazer tremer, lembrando das consequências que vieram à vida de Ló. É muito comum nós optarmos pelas incertezas das riquezas. É muito comum nós optarmos pelos prazeres desta vida. E se der tudo errado, eu faço a vontade de Deus. Se não der certo, eu faço o que Deus quer. É muito comum tomarmos esse tipo de decisão. Falava na classe de casados ainda há pouco, que dramático é nós precisarmos começar a sofrer as consequências das escolhas erradas que fazemos, para começar a lembrar das verdades bíblicas que conhecemos. Que lástima isso. Que bom seria se nós andássemos cheios de temor ao Senhor e colocássemos em prática as verdades bíblicas que cremos antes de começarmos a sofrer as consequências da desobediência. Esse é o grande dilema da vida. Decidir se confiamos na soberania de Deus ou se vamos confiar em nossos próprios planos. É quase ridículo fazer esse tipo de comparação. Confiar no Deus que tudo sabe, que me ama de forma perfeita, e colocar isso de lado para confiar nos meus valores e planos e projetos, que só veem o que os meus olhos alcançam, e eu não vejo nada por dentro daquilo que os meus olhos alcançam. Eu só vejo a aparência. E troco o Deus que vê tudo, que sabe tudo de amanhã, que me ama de uma forma inexplicável. Eu troco a vontade de Deus pelos meus prazeres e vontades. E depois não quero as consequências de Ló. Isso ilustra demais essa comparação, né, entre Ló e Abrão. A necessidade dessa separação. Ló, ele escolheu agir com base na oportunidade imperdível. Não posso perder essa oportunidade. Abrão agiu com base na confiança nas promessas do Senhor. Abrão foi grandemente abençoado. Ló perdeu tudo. Tudo. Família, riqueza, bens. Abrão foi alguém que desfrutou de uma paz que veio do Senhor. No lugar de sacrificar esta paz no trono da prosperidade financeira. Ele não abriu mão da paz do Senhor e não a sacrificou no trono da riqueza. Irmãos, a promessa de Deus, as promessas de Deus continuam para cada um de nós hoje. E eu separei apenas uma das muitas promessas de Deus para nós. 1 João capítulo 1, verso 9. Vocês sabem o quanto eu gosto desse texto. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como eu gosto dessas verdades. Porque para crer nesse texto, nessas promessas que estão aqui, eu preciso reconhecer que sou pecador. Para poder confessar pecado, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. E o Senhor diz, se você confessar o seu pecado, Ele, isso é promessa, Ele é fiel e absolutamente justo para perdoar o meu e o teu pecado confessado e nos purificar. Ninguém pode fazer isso. Não tem o quanto você seja legal que faça isso por você. Você não pode se autopurificar. Nada pode me livrar do pecado e da culpa do pecado, a não ser o que Deus já fez por nós através de Jesus Cristo. Que promessa gloriosa. Nós não podemos confiar na nossa própria astúcia como Ló.
para entrar no reino de Deus, para ter parte nessa bênção espiritual. Eu não posso julgar que eu sou astuto como Ló e vou ser legal, vou fazer caridade, vou ser bonzinho, vou fazer mal para ninguém. E Deus vai me receber no céu porque eu sou gente boa. Isso é bem a síndrome de Ló. E ninguém vai receber bênção do Senhor por nenhum tipo de astúcia ou por boa vontade. Às vezes aquilo que nós pensamos ser o paraíso, a grande sacada, a grande tirada, logo vai estar debaixo da ira de Deus. Reconheça, meu irmão, que você é pecador e confie pela fé na obra que Jesus fez na cruz por você. Eu creio que essa decisão lhe garante desfrutar das promessas do Senhor no devido tempo, mas não antes de você reconhecer que você é pecador e que a promessa de Deus se cumpre na vida daquele que confessa o seu pecado ao Rei. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Maravilhoso saber que somente aquilo que Deus promete prevalece. Podemos fazer grandes conquistas na vida da gente, mas tudo que a gente conquistar nessa vida passa. Somente aquilo que Deus provê para a nossa vida espiritualmente tem valor eterno. É melhor ficar com as promessas do Senhor que permanecem do que com planos astutos e talvez grandes oportunidades que sacrificam a nossa vida espiritual. Não vale a pena. Fiquemos com o Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de olhar para este texto da Tua Palavra e ver, ó Pai, que o Senhor nos dá um modelo do que não deve ser feito. O Senhor nos faz olhar para Abrão e olhando para aquilo que já vimos sobre Abrão, vemos que esse homem está amadurecendo. Na escola da fé, ele está sendo aperfeiçoado através das provas, dos desafios. O processo só não é mais rápido porque ele é pecador, como nós. E tende a desobedecer como nós. Mas é maravilhoso ver que a Tua vontade não muda. E o Senhor nos corrige, o Senhor nos disciplina, mas nos conduz à Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer isso mais cedo. Não permita que a gente experimente o sofrimento da dor que o pecado causa para voltar os olhos para coisas que já confessamos que cremos e conhecemos do Senhor. Tira nossos olhos dessa astúcia enganosa que nossas intenções e vontades, ó Pai, nos prendem muitas vezes. A grande oportunidade é que o Senhor nos dá agora, de reconhecer que somos pecadores, ó Deus, e que o Senhor entregou Jesus para morrer na cruz por pecadores. E dá perdão de pecados e vida eterna para aqueles que creem naquilo que o Senhor fez. Que grande promessa, que grande oportunidade. Oportunidade que não perece. Essa é que nós temos que nos abraçar. Ó Deus Santo, se há alguém aqui nesta noite que tem feito escolhas erradas, escolhas como a de Ló, e está arrependido, ó Pai, e quer passar a fazer escolhas corretas, aquelas que nos colocam aos pés da cruz, de joelhos, dependentes do Senhor, crendo no Teu amor que entregou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esses que querem essa promessa hoje, ó Pai, que haja confissão de pecados em nome de Jesus. Que haja reconhecimento, ó Deus, do Teu amor, da Tua justiça. E que queiram se abraçar a este amor e a esta justiça. Que queiram, ó Pai, se render em nome de Jesus. E que se tem algum plano para ser feito, ó Deus, que seja o plano de rendimento, de rendição. O plano de rendição aos pés do Senhor. Assim eu te agradeço e te peço. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo suprida, guiada pelo Senhor. Que possamos, ó Pai, refletir, a Deus, nesses dias que nos levam a reflexões do final de mais um ano. E ver quantas oportunidades, ó Deus, nós abraçamos e que simplesmente nos afastaram do Senhor. E que grande oportunidade temos, ó Pai, de nos abraçar aquilo que não perece, que é a Tua vontade que temos conhecido. Ajuda-nos nisso.
Assim eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha o seu tempo de oração.